Essas 4 categorias da mediação, elas são extremamente importantes para uma professora mediadora. Porque essas categorias de mediação dão todo o suporte, certo? Para as intervenções. Para essas intervenções serem assertivas e acelerar a aprendizagem das crianças com deficiência. Então, vejam bem aqui, a primeira categoria de ações, né, que envolve mediação, a primeira é intencionalidade e reciprocidade. Então, eu tenho que deixar claro para a minha criança o que ela vai aprender, o que vai ser ensinado. É como se fosse um alerta, uma chamada de atenção. Olha, hoje nós vamos fazer tal coisa. Então, é um alerta, é o momento de envolver a criança naquela atividade. E depois, durante a aula, vocês vão construindo significados, que é saber por que eu tenho que aprender aquilo, por que aquilo é importante que eu estou aprendendo. Mas o significado, ele só é construído se você fizer a criança pensar e conectar o que ela está pensando com uma experiência anterior, que a gente chama de transcendência, que é fazer a ponte entre o que está vivendo, a experiência que está vivendo, certo? Com uma experiência que já teve há algum tempo. Uma segunda categoria é quando eu proponho para minha criança ações compartilhadas, quando eu direciono a atenção dela para alguma coisa compartilhada. Ela tem que descobrir que os outros da sala também têm um ponto de vista diferente. E para isso a gente trabalha a mediação de compartilhamento. Porque é muito importante a criança ter o direito de ter voz e vez, ou seja, compartilhar o que ela pensa com os demais. Então, eu tenho que proporcionar isso. Uma outra ação dentro desse grupo da segunda categoria é a regulação do comportamento. Porque meu aluno com TEA às vezes não presta atenção, meu aluno com deficiência intelectual, minha aluna com dislexia fica sempre voando, pensando sei lá em quê. Então, essas crianças que têm dificuldade em se concentrar em alguma atividade ou fazer uma atividade pensada, elaborada, com bastante atenção, o que ocorre com ela? Ela precisa ser trabalhado a mediação de regulação do comportamento. E aqueles casos mais graves, de a criança que é um pouquinho mais agressiva, ou grita na sala, essas coisas também, né, que às vezes ocorre, também a gente usa a mediação de regulação do comportamento. A terceira categoria envolve muita questão emocional na mediação, né? Então, essa terceira categoria é a necessidade que a criança tem de ouvir os feedbacks. Aí você vai estar mediando o sentimento de competência. Então, você vai oferecer muito feedback positivo. Olha, gostei. Mesmo que você tenha feito uma avaliação, uma prova, e ela, por exemplo, das 5 questões, ela acertou 2, né? Aí você vai dizer, olha, você não errou tudo, você acertou 2, isso já é um bom avanço. Na próxima, a gente vai se esforçar um pouco mais para conseguir fazer mais uma, pelo menos. Certo? Então, assim, a gente vai dar, cada avanço, né? Cada avanço, a gente vê que a criança cresce. Então, nessa mesma categoria, nessa terceira categoria, a gente coloca a questão do desafiar. A tarefa ela não pode ser fácil demais, nem difícil demais, porque senão vai ter resistência. Se é fácil demais, a criança desiste. Então, a gente trabalha aqui a mediação de busca de desafios. Todas as tarefas são desafiantes, mas elas são desafiantes a partir do que a criança já sabe. Então, é um pequeno desafio. É um pequeno desafio. Então, ela vai já construindo algumas habilidades e a gente vai botando algum desafio, botando um desafio, botando um desafio. Então, a mediação da busca de desafio é muito importante ser trabalhado. Nessa mesma terceira categoria, nós temos a questão da diferenciação. Cada criança tem uma perspectiva sobre a tarefa, né? Por isso que é importante a professora sempre perguntar: você entendeu? Podes me explicar? Podes explicar para os colegas como é que é para fazer essa tarefa? Por quê? Porque aí a gente vai trabalhar a mediação de individuação ou individualização, as duas servem, psicológica. Ou seja, eu penso diferente do meu colega, né? Eu tenho um jeito diferente de perceber as coisas, de fazer as coisas, de falar sobre as coisas. Então, isso é importante também. E na quarta categoria de ações de uma mediadora, nós temos a responsividade.
O que que é isso, né? Responsividade contingente. São sinais que a criança vai me dando, certo? De que ela pode fazer escolhas. Por exemplo, aí a gente trabalha a mediação de alternativa otimista. Sei lá, você apresenta uma tarefa para a criança, ela não sabe fazer. Ela começa a chorar. Então você diz, pô, toda tarefa que eu vou fazer, e coloco lá na mesa dela, ela começa a chorar, né? Então, aí você vai trabalhar a mediação de alternativa otimista, que é oferecer para a criança uma outra possibilidade, certo? Então você vai dizer assim, olha, você não precisa mais chorar se você não souber a atividade. Basta levantar a mão e me chamar, basta dizer para mim que não sabe, porque daí eu vou te ajudar. Então, a mediação, essa mediação é a possibilidade que a criança tem de ter uma alternativa diferente daquela que ela estava acostumada a fazer. E claro, né, gente, que dentro dessa categoria também nós temos a questão da afetividade. O fator emocional é muito importante, especialmente para a liberação dos neurotransmissores, para poder as sinapses ficarem trabalhando, certo? Tudo que dá para a criança uma sensação de prazer libera neurotransmissores. E o contrário, quando a criança tem uma sensação de medo, dúvida, preocupação, o que que acontece? Ela, então, retrai essa liberação de neurotransmissores. Para isso, o que a gente usa é a mediação do pertencimento, que é uma mediação muito importante, certo? Outra também mediação importante é a mediação de automodificação. A criança tem que compreender que ela consegue se automodificar, que ela pode modificar.